Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Identidade MS. No programa desta semana, apresentaremos o quadro Fazer o Bem Faz Bem. Conversamos com Eduardo Miranda e conhecemos o projeto dele. Falaremos também da entrevista que nós participamos com o governador do estado, Reinaldo Azambuja, falando sobre alíquotas de combustíveis e também sobre a questão da saúde no estado. E no quadro Arte e Cultura, mais um pouquinho deste grande artista, deste grande sul-mato-grossense, Marcelo Loureiro. Apoio Cultural. No quadro Fazer o Bem Faz Bem desta semana, conhecemos o projeto Tudo pelo Social. Conversamos com Eduardo Miranda, responsável, assistente social, já atendeu a mais de 1.200 famílias nesses 10 anos que o projeto é desenvolvido. Ele fornece cadeira de rodas, muletas, andadores para pessoas necessitadas. Vamos conhecer um pouco mais do seu projeto? Todos gratuitos, voluntários que vêm aqui ajudar, que participam, que faz doação. É pequenininho, é um projeto que já tem 10 anos que a gente faz esse trabalho e faz por amor, por carinho ao próximo, não tem custo nenhum para a pessoa. Esse atendimento nosso é feito totalmente gratuito após uma visita e um relatório que a gente faz da família. Então, hoje eu quero mostrar para você aqui como é que funciona esse trabalho. Aqui as cadeiras já estão praticamente prontas para ir para o paciente e depois a gente vai mostrar como que elas chegam de volta, né? Os valores que às vezes as pessoas não dão por uma coisa que pode estar ajudando aquele paciente que às vezes não tem condições de comprar uma cadeira de roda para a sua família. Então esse projeto surgiu dessa ideia, né? Que a gente viu com toda a dificuldade de conseguir esse material. Esse material vem de uma reciclagem. Parcerias com reciclagem. A gente tem essa parceria com eles. Eles, na verdade, iam jogar fora. Aí eles me ligam, a gente vai lá, recolhe o material e reforma. Recupera tudinho. Feliz de poder estar entrando numa casa e ajudando aquela família que realmente precisa. Por exemplo, o andador vai novinho. Aí ele volta assim. Mas como hoje tem o mecanismo da gente poder comprar as peças, recuperar tudo de novo, a gente recupera e acaba cedendo. O nosso espaço é meio pequeno, mas a gente tem um outro salão onde a gente consegue fazer a reforma. Essas cadeiras aqui, ó, estão prontas. É uma cadeira que chegou aqui toda quebrada, toda bagunçada. Essa daqui também está pronta. E é um trabalho que a gente faz com amor, sabe, Yara? Eu fico muito feliz de poder estar ajudando, de poder estar trabalhando, por eu também ser assistente social. E esse material aqui é todo doado. Desde a mão de obra, Yara, que a pessoa costura para a gente ganha o tecido, aí ela tem um modelo, fazem que cada cadeira tenha a sua medida e fica assim uma coisa muito linda para a gente poder chegar na casa da família e dizer, olha, tá aqui. Quando não precisar mais, a senhora devolve, que vai servir outras famílias. Interessante saber também que as cadeiras elas podem ser adaptadas de acordo com o peso. Isso. Quando a gente faz essa primeira avaliação, a gente chega na família, olha o peso, a altura do paciente. Aí a gente vem aqui na oficina, solda o que tem que soldar, conserta o que tem que consertar e aí leva a cadeira preparada para o paciente. Porque você não pode, tem cadeira que é até 70 quilos, tem umas aqui até 90 quilos, outras até 120 quilos. Nós tivemos paciente com cadeira aqui que pesava 180 quilos. Então tivemos que fazer uma série de adaptação para ela, porque ela está há 2 anos esperando uma cadeira do governo e essa cadeira não chegou. Mas fico assim, feliz de receber você, que é uma pessoa que sempre também esteve voltada, né, na área social, ajudando. Quantas vezes você
foi parceira minha, né? Então eu fico feliz de saber que você está vendo com bons olhos o nosso projeto. Fazer o bem faz bem, né, Edu? É essa frase maravilhosa, fazer o bem faz bem. E eu me sinto bem com isso. Né? A gente está vendo também que você trabalha com muletos, com andadores. Na verdade, o que a gente começou com a cadeira, mas aí a gente viu a dificuldade de uma criança, de um jovem que sofre acidente de moto, que hoje a maioria é acidente um em cima do outro. Campo Grande e o Brasil inteiro, né, está nessa situação. Aí a pessoa falava, eu não tenho dinheiro para comprar uma muleta. Aí nós começamos a fabricar as muletas, aí a gente fabrica de madeira, arruma, aí chegou aqui até o ponto da gente aperfeiçoar. Aquela lá foi o começo, eu falei, não tá boa, mas vamos fazer assim. Então, isso aqui é doação nossa, é feita por nós, a gente compra alguns ingredientes, que é isso aqui, ó, aí a gente faz. Mas é assim, fazer o bem para quem precisa. Para quem precisa. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa não precisa, mas ela também gosta de usufruir de uma coisa que muito mais pessoas precisam mais do que ela. Então, por isso que a gente faz essa visita, essa avaliação, qual que é a renda per capita da família. Uma triagem mesmo. Isso, e a gente fica feliz de poder chegar naquela casa e aquela pessoa receber a gente tão bem, sabia? Ela chega, ela quer dar um bolo, ela quer dar um café. Por quê? Porque ela já pediu na TV, ela já pediu em tudo quanto é lugar e às vezes não chega esse atendimento lá. Não é porque as pessoas não querem ajudar, é a dificuldade mesmo. Porque nós estamos atravessando hoje uma crise mundial e tudo que a gente faz aqui é com carinho, mas tem um custo, tem um valor, né? Eu fiquei sabendo que os sábados aqui são bem movimentados. No sábado nós fazemos mutirão. Esse mutirão, porque só sobra assim, né? Um trabalha, outro tem a família, outro tem não sei o quê, tem os seus afazeres. E aí no sábado a gente se reúne aqui, até 10 nós já chegamos aqui. Nós já chegamos a reformar 20 cadeiras num sábado só. E é assim, são parceiros, são pessoas que eu tenho assim, um carinho muito grande, porque eles também não medem esforços para vir poder ajudar. Tudo que você vê aqui, que às vezes precisa de um negócio, eu tenho lá em casa, a pessoa traz. Precisamos comprar rodas, precisamos comprar câmara de ar. Aí cada um enfia a mão no bolso e se ajuda, e a gente está feliz porque a gente sabe que fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. E como é que as pessoas chegam até você, Edu? Então, isso aí virou assim uma corrente tão bonita, porque a gente atende a dona Marlene. Aí a dona Marlene, veio um anjo aqui, trouxe a cadeira de roda, eu preciso para minha sogra, eu preciso. E aí virou uma corrente. Nesse tempo para cá, nós fizemos 1.200 cadeiras de roda, nós temos 10 anos já de trabalho, então hoje nós estamos muito conhecidos. As pessoas ligam, quem que indicou a senhora? Foi fulano. E nós estamos atendendo até, viu, Yara, eu vou falar, até deputado às vezes liga para a gente pedindo que a gente possa atender eles, vereadores. Mas o que mais nós precisamos é ajuda, e ajuda é pouca que chega, não é todo mundo. Eu tinha até um empresário em Campo Grande que ajudava a gente, eu acho que não posso esconder, né? O Antônio João foi uma pessoa muito boa, durante um ano ajudou o projeto, mas aí não sei o motivo também, não perguntei, e acabou não ajudando a gente mais. Mas é uma pessoa maravilhosa, gosto muito. Então, Yara, que eu estava falando que todo o nosso trabalho aqui, ele é gratuito, não tem custo nenhum para as pessoas. Nós vivemos hoje de doação. Então eu falo sempre que se as pessoas estiverem assistindo isso aqui, e às vezes tem lá na casa dela uma cama hospitalar, tem uma cadeira de roda que não está servindo, ela vai servir para outras famílias que estão precisando. Por exemplo, a cama hospitalar é a que nós mais temos dificuldade. Hoje nós temos cadastradas 110 camas hospitalares. E tem uma listagem de pessoas, de mais ou menos 40 ainda, que estão aguardando uma cama ser desocupada para poder levar. Então, como esse trabalho é voluntário, as pessoas que assistirem, que estiver vendo esse programa maravilhoso de vocês, que realmente está voltada à população carente, ao trabalho social, que nos ligue, que entre no nosso contato com o WhatsApp, que não está atrapalhando lá, está em algum lugar, não jogue, ela vai servir para uma família que precisa. Isso mesmo, fazer parte dessa corrente do bem, né, Edu? Isso, eu acho que tudo que a gente faz
de bom para as pessoas, ela retorna de bom para a gente. Exatamente. Qual é o WhatsApp que as pessoas podem entrar em contato? Olha, o meu WhatsApp é 9950-3112, eu tenho 2, né? E tenho o 9239-5059. O mais popular é o 9239-5059. Edu, e quem quiser fazer parte dessa corrente do bem, quem quiser ser parceiro seu também? Se quiser entrar no nosso Facebook, é miranda_edu@hotmail.com. Lá vocês vão ver, lá tem uma pasta lá do social em primeiro lugar, uma coisa assim bem legal, tá todo o projeto lá, as doações que as pessoas receberam, tem algumas fotos de pacientes que nós atendemos. Mas pode entrar em contato, pode deixar lá que a gente vai até essa pessoa buscar a doação ou levar a doação. Não tem problema, ligou para a gente vai fazer esse primeiro levantamento para poder atender. Então, amigos do Identidade MS, mais uma vez nós estamos mostrando que fazer o bem faz bem e que depende única e exclusivamente de uma atitude sua. Você pode estender as mãos, você pode vir fazer parte dessa corrente do bem que o Edu grandemente trabalha. Venha conosco, venha fazer parte da OCIP do Edu, desse trabalho maravilhoso. Afinal, fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Identidade MS. Na entrevista desta semana, acompanhamos a coletiva do governador Reinaldo Azambuja. Ele falou sobre investimentos na saúde do BNDES, especialmente no Hospital de Três Lagoas. Falou também sobre a diferenciação de alíquotas dos combustíveis, dizendo que o nosso estado se equipara ao estado de São Paulo, dizendo que o nosso preço de combustível aqui em Mato Grosso do Sul é um dos melhores do país. A partir da semana que vem, esses leitos já estarão entregues à população da capital, tanto do regional como da maternidade Cândido Mariano. Me disse o presidente que deve assinar o contrato com a empresa ganhadora do Hospital do Câncer. Nós vamos dar ordem de serviço lá para iniciar imediatamente a obra. E nós também estamos estudando, como tinha muitos recursos de emendas. Vocês acompanharam que o corte vai ser profundo do orçamento federal. O Estado pactuou com os parlamentares, isso ainda o ano passado, que o parlamentar que colocasse R$1, o Estado dobraria o valor. E como metade das emendas é na área de saúde, a gente esperava um aporte de recursos significativo. Nós teríamos perto de 160 milhões, 160 entre alta complexidade e média complexidade. Esses 160 deve se tornar 70. Que o corte, pela informação que eu cheguei agora de Brasília, deve atingir metade das emendas parlamentares. Então, isso dificulta, porque a gente tinha vários projetos desenhados de ampliação de estruturas hospitalares com esses recursos. E nós vamos ver, dentro das prioridades regionais, aonde vai aportar, porque nós vamos ter que refazer o plano. Governador, esse investimento do BNDES no Hospital de Três Lagoas, qual a contrapartida do Estado? São 36 milhões do governo federal e os 5 milhões de contrapartida própria, recurso próprio do governo do estado. E a partir do dia 15 de junho? 15 dias é a ordem de serviço. Eles aprovaram o projeto, concordaram com aquilo que a gente fez, porque algumas pessoas não entenderam por que o governo entrou e paralisou uma obra. Como que você deixa uma obra continuar se a fonte de financiamento, que é a BNDES, não tinha aprovado o projeto? Então, o primeiro passo é ter a aprovação do projeto. Demorou de janeiro a maio. Na segunda-feira o presidente ligou: olha, governador, o projeto está aprovado. Dentro daquilo que vocês apresentaram, o BNDES aprovou, o senhor pode dar sequência à obra que a gente vai garantir a fonte de financiamento. Então isso dá segurança ao Estado de retomar aquela obra. Como é o caso de Dourados. Dourados também tem um hospital regional que foi paralisado, ali é diferente, ali não tinha fonte de recursos, era recursos próprios, e a conta daquele recurso do Hospital Regional de Dourados, dia 31/12, ela foi zerada, anularam o empenho daquela conta. O que nós vamos fazer em Brasília aqui? O Ministério da Saúde pode ajudar a financiar o Hospital Regional de Dourados. Parece que tem
uma garantia aí que a gente pode ter aí perto de 12, 16 milhões. Se tiver, aí o governo põe a sua contrapartida maior e a gente faz o Hospital Regional de Dourados, que também para nós é uma prioridade e vai acontecer. A gente só está agora desenhando quem vai financiar e qual a contrapartida que o Estado tem. Não, nós estamos discutindo. O senhor falou sobre redução de alíquotas do diesel. Tem alguma previsão para redução de alíquota também do etanol e da gasolina? Nós já somos muito competitivos, porque a gente já dá um desconto, certo? É praticamente a melhor relação de alíquota do Mato Grosso do Sul. E o diesel nós vamos ser a menor alíquota do país. E a gasolina? A gasolina nós já somos a menor do país, igual São Paulo, que é 25%. Então nós já estamos no patamar de competitividade com os outros estados. O que precisa é o setor de combustíveis ser competitivo em levar essa diferença do que o governo vai abrir mão para a bomba, para a gente poder abastecer mais e ter maior consumo. Valeu. E no quadro Arte e Cultura desta semana, atendendo a muitos pedidos, vamos conversar mais um pouco com Marcelo Loureiro. Ele nos fala da sua trajetória de vida, da participação fundamental do seu avô na sua história musical. E para vocês, um bloco inteiro de Marcelo Loureiro. Quando comecei a me interessar por música, isso foi por volta de 92, eu cheguei em 90 em Galópolis, 89, 90. Em 91, 92 eu comecei a me interessar, conheci o Nico, aí meu avô ficou muito feliz de um neto se interessar realmente a tocar o instrumento. Porque não tinha, da minha geração, dos meus primos, não tinha ninguém que estava se interessando por música, assim, sabe? Ficou essa tarefa só para meus tios, né? Meu avô. E aí eu comecei a tocar violão e meu avô ficou tão entusiasmado. E o detalhe dessa história, que é o detalhe incrível dessa história, é que quando eu comecei a tocar violão, o meu avô tinha acabado de sofrer um infarto. Desculpa, um derrame. Um AVC, né? E ele perdeu o movimento do lado direito. E logo em seguida eu comecei a tocar violão. Aquilo deu uma motivação muito grande para ele, porque ele estava muito triste, porque ele tinha paralisado o lado direito, mas a parte intelectual dele estava muito boa. E meu avô era um cara muito ativo, sabe? Um cara de reunir a família, de viajar. Ele era fiscal aposentado do Estado, fiscal de renda, mas ele sempre foi muito ativo. E ele se vendo naquela condição, ele ficou muito triste. Mas quando viu um neto tocando, ele falou, nossa, sabe o que ele pensou? É a oportunidade de eu ter de força para mim fazer com que esse tratamento meu progrida, né? Porque ele estava fazendo fisioterapia e tantas outras coisas. E eu percebi uma melhora muito grande dali uns meses. Ele começou a fazer plano. Quando viu que o neto estava se interessando e tocando já muito bem, ali durante já 2 meses, 3 meses, tirando muita coisa de ouvido, ele fez uma coisa muito, muito bacana. Comprar um instrumento, sabe? Ele nunca pensava com a idade dele, devia ter naquela época. Ele já, claro, faleceu, mas ele devia ter 67 anos, 68, e ele comprou um instrumento para voltar a tocar. E ele tinha planos de tocar comigo, quando ele saísse dessa situação que ele estava, né, sem um movimento, porque ele não tinha um movimento lá direito do braço e da perna, mas com a fisioterapia ele começou a movimentar os dedos, um pouquinho do braço, já começou a andar sozinho, arrastando a perna e tal. Então ele tinha aquela esperança. E aí o que ele fez? Quando chegou o violino, lembro naquela tarde, chegou o violino, comprou em São Paulo, naquela época era uma dificuldade de comprar instrumentos, não tinha internet, né? Então era tudo por telefone e tal. E aí ele comprou um violino e colocou na mão esquerda o violino e me ensinou a afinar, a passar o breu, que é aquele negócio que passa no arco, né? E aí ele pegou a minha mão direita e falou, agora você segura assim e tal, e você passa no violino enquanto eu toco. Então ele tocava com a mão esquerda, que era perfeita, né? Tava com todos os movimentos em dia, e eu passava com a mão direita e comecei a tentar sincronizar as melodias, né? Ó, a melodia é assim, tá, 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 ele cantava e a gente fazia isso. Então, os primeiros acordes, as primeiras notas que eu tirava de ouvido foi o meu avô assoviando ou tocando o violino, mostrando música, porque ele era muito eclético. Ele gostava de valsa, tango, tudo que você imaginar de música assim, né? Música bonita, claro, melodia, ele amava, até samba, canção ele gostava. E assim que eu tirei os primeiros acordes que eu lembro, as primeiras notas musicais. Então, o meu avô foi fundamental para eu desenvolver o ouvido. E até hoje eu tiro as músicas todas de ouvido, né? Isso foi em 92, 91, 92, ele veio a falecer, infelizmente, de repente, num infarto. Aí foi fulminante, em 93, final de 93.
eu fiquei muito abalado, porque meu avô era o meu parceiro, né? A gente, nesses 2 anos assim, convivendo, do período que eu comecei a tocar violão até o período que ele faleceu, né? Imagino com uns 2 anos, nós revivemos assim uma época, quer dizer, na verdade eu ajudei ele a reviver uma época boa da vida dele, que foi a região de Bela Vista, Caracol, que ele pegava o carro ali em Galopes com meu tio que dirigia e falou, vamos para aquela região, porque eu quero ver meus amigos. Aí eu voltava para aquela região lá e foi muito bacana porque eu tive um gostinho do que é essas pessoas mais antigas falar assim, festa de fazenda. Interessante porque eu ia tocar em casamento em Caracol, demorava uma semana, sabe? Mas eu aprendi no quintal de casa, assim, com meu avô, que aí o detalhe interessante da história é que meu avô foi um grande músico amador em Bela Vista e tocava vários instrumentos. Ele tocava violino, violino, sanfona e violão. E até hoje, quando eu vou para Bela Vista, eu ouço as pessoas mais antigas falarem assim, ó, dancei muito baile com seu avô. Seu avô era um grande músico, Potiloreiro chamava ele. E seu avô tocava violino muito bem, divinamente e tal. Apoio Cultural. Bom, eu conheço muitos do atual cenário sertanejo universitário, muitos são meus amigos, assim, da minha época de tocar na noite, né? Poderia citar vários, mas para não fazer nenhuma injustiça, porque eu falo uma dupla aqui, aí depois não falo outra, tantos amigos que eu tenho, né? Esses todos que estão fazendo sucesso aí. É óbvio, eu não tenho nada contra esse tipo de música. Eu só acho às vezes que há um desequilíbrio muito grande no Brasil, porque músicas comerciais ou músicas que teoricamente têm menos qualidade que outra, isso em qualquer lugar do mundo vai ter, né? Estados Unidos, qualquer lugar. O negócio é a gente tentar fazer com que isso tenha um pouquinho mais de equilíbrio. A balança não seja tão desproporcional. Por exemplo, eu que sou do segmento de música instrumental, eu acho que devia ter mais, por exemplo,
rádios de música instrumental, espaço para shows de música instrumental. É isso, eu só acho isso, que há um desequilíbrio. Se a gente, eu estou dando um exemplo só de um segmento, né, da música instrumental, mas poderia dar exemplo de outros. Eu que gosto de música, você pode ver, eu ouço de tudo. Então, eu sinto falta de ouvir um jazz, eu sinto falta de mais teatro em Campo Grande, é tanta coisa que falta. Eu estou dando um exemplo de Campo Grande, mas isso é um cenário, assim, acredito que nacional, né? Infelizmente, só nos grandes centros do Brasil que tem mais opções. Você vai numa casa de jazz, numa casa de instrumental. Então, eu acho que isso. É claro que o meu papel não é reclamar, não é, né? O meu papel a minha missão é fazer com que eu leve essa música para os jovens e isso, quem sabe no futuro próximo, a gente veja uma geração também se interessando muito mais pela música instrumental ou por músicas que a gente às vezes rotula como música dos nossos avós ou música, sabe aquelas coisas, que nem tango, a coisa mais linda do mundo, tango. É só você pegar um tango e fazer uma roupagem nova que ele fica atual. As pessoas acham que existe música velha ou nova, para mim não existe, tá? Existe música mal arranjada, né? Vamos lá. Vou fazer um trecho que é bem comprido.